Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada por um dos biomas mais incríveis e talvez um dos mais subestimados do Brasil. Quando você ouve a palavra Caatinga, o que vem à sua mente? Provavelmente um cenário seco, com solo rachado, árvores sem folhas e aquele calor intenso, certo? Bom, essa imagem não está totalmente errada, mas ela conta apenas uma parte da história. A Caatinga, que em Tupi-Guarani significa Mata Branca, é muito mais do que isso. Prepare-se para descobrir um universo de cores, vida e segredos que se escondem nesse bioma exclusivamente brasileiro. Vamos desmistificar a ideia de que a Caatinga é só seca e revelar a sua beleza surpreendente. Primeiro, vamos entender o que faz da Caatinga um lugar tão único. Localizada principalmente na região nordeste do Brasil, ela ocupa cerca de 10% do nosso território. O clima aqui é semiárido, com chuvas irregulares e longos períodos de estiagem. E é exatamente essa condição que moldou um ecossistema com uma capacidade de adaptação simplesmente espetacular. A vegetação, ao contrário do que muitos pensam, é extremamente diversa. Temos árvores, arbustos, cactos e bromélias, todos com estratégias geniais para sobreviver. Durante a estação seca, muitas plantas perdem suas folhas. Isso não é um sinal de morte, mas sim uma tática inteligente para economizar água, reduzindo a transpiração. É essa paisagem de troncos esbranquiçados que dá o nome de Mata Branca. Mas então, a mágica acontece. Com as primeiras chuvas, a paisagem se transforma de uma maneira radical e veloz. O que era cinza e aparentemente sem vida explode em tons de verde vibrante. As árvores se cobrem de folhas novas e o chão se enche de plantas que esperavam pacientemente por esse momento. É uma verdadeira celebração da vida, uma prova da resiliência da natureza. A Caatinga se revela em toda a sua glória, mostrando que a vida sempre encontra um caminho. E não é só o verde que domina. As flores chegam com tudo, pintando o sertão com uma paleta de cores deslumbrante. Você já ouviu falar do ipê roxo de bola ou do mulungu? Suas flores criam um espetáculo de roxos e laranjas intensos que contrastam com o céu azul. É um show de cores que muitos brasileiros nem imaginam existir no coração do sertão. E a fauna? A fauna da Caatinga é outro capítulo fascinante. Os animais que vivem aqui também são mestres na arte da sobrevivência. Temos mamíferos como o mocó, um roedor que vive em fendas de rochas, e a cutia. Temos répteis perfeitamente adaptados como o lagarto teiu e a famosa cascavel. Mas um dos símbolos da resistência da Caatinga é, sem dúvida, a avifauna. A ararinha azul, por exemplo, embora extinta na natureza, é um ícone do bioma e de um esforço gigante de conservação para reintroduzi-la em seu habitat. Outras aves, como o soldadinho do Araripe, com seu capacete vermelho inconfundível, e a imponente águia chilena, mostram a riqueza e a singularidade das espécies que chamam a Caatinga de lar. Cada animal tem uma estratégia. Alguns são noturnos para evitar o calor, outros conseguem extrair água dos alimentos e muitos se reproduzem no período chuvoso, aproveitando a abundância de recursos. A Caatinga também guarda segredos geológicos e históricos. Você sabia que aqui se encontra um dos mais importantes parques arqueológicos do mundo? O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. É patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. As formações rochosas do parque abrigam milhares de pinturas rupestres, algumas com mais de 25 mil anos de idade. São registros deixados pelos primeiros habitantes da América do Sul, verdadeiras galerias de arte a céu aberto que contam a história da nossa ancestralidade. Caminhar por esses cânions e paredões é como viajar no tempo, conectando-se com um passado muito distante. Isso mostra que a Caatinga não é apenas rica em biodiversidade, mas também em cultura e história humana. Agora vamos falar de um tesouro da Caatinga que tem ganhado o mundo: seus frutos. Já experimentou umbu caiá ou licuri? Essas são apenas algumas das delícias nativas que sustentam comunidades inteiras e encantam paladares. O umbu, conhecido como o fruto sagrado do sertão, é rico em vitamina C e pode ser consumido ao natural ou em doces e geleias. A polpa do cajá rende sucos refrescantes e cremosos. E o licuri, um coquinho pequeno, é usado em diversas receitas, do óleo à farinha. Esses frutos não são apenas alimentos. Eles são parte da cultura local e uma fonte de renda crucial para muitas famílias através do extrativismo sustentável. Eles provam que a Caatinga, mesmo com seu clima desafiador, oferece recursos valiosos e nutritivos. No entanto, apesar de toda essa riqueza, a Caatinga enfrenta sérias ameaças. É um dos biomas mais desmatados do Brasil proporcionalmente. A expansão da agropecuária, a mineração e o uso insustentável de seus recursos, como a extração de lenha, estão colocando em risco esse patrimônio natural. Cerca de metade da sua vegetação original já foi alterada, e muitas áreas estão em processo de desertificação, que é a degradação irreversível do solo.
Proteger a caatinga é urgente. É preciso investir em práticas sustentáveis, valorizar o conhecimento das comunidades tradicionais, promover o ecoturismo e, claro, criar mais unidades de conservação. Conhecer a caatinga é o primeiro passo para aprender a amá-la e, consequentemente, a protegê-la. Então, como podemos ajudar? Comece por aqui, compartilhando este vídeo. Quanto mais pessoas souberem da real beleza e importância da caatinga, maior será a nossa força para lutar por sua preservação. Quando viajar pelo Nordeste, procure conhecer projetos de ecoturismo na região. Experimente e valorize os produtos locais como os frutos, o mel de abelhas nativas e o artesanato. Apoie organizações que trabalham pela conservação do bioma. Cada pequena atitude conta. A caatinga não é um problema, é uma solução. É um laboratório vivo de resiliência, uma fonte de biodiversidade, cultura e inspiração. Chegamos ao fim da nossa viagem, mas espero que seja apenas o começo da sua curiosidade pela caatinga. Da próxima vez que você pensar no sertão, espero que a imagem que vem à sua mente não seja apenas a da seca, mas também a das flores coloridas, dos animais fascinantes e de um povo forte e criativo que vive em harmonia com esse ambiente único. A caatinga é um tesouro brasileiro que precisa ser descoberto, valorizado e protegido por todos nós. É a prova de que a vida floresce nos lugares mais inesperados, nos ensinando uma lição poderosa sobre adaptação e força. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de descobrir os segredos da caatinga, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E comente aqui embaixo, qual foi a coisa mais surpreendente que você aprendeu sobre a caatinga hoje? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai embarcar numa jornada por um dos lugares mais incríveis e, acreditem, mais subestimados do Brasil. Quando a gente fala em natureza brasileira, o que vem à sua mente? Amazônia, Pantanal, praias paradisíacas, tudo isso é maravilhoso, mas existe um tesouro escondido, um bioma que é a cara da resistência e da força do nosso país, a caatinga. E eu te garanto, até o final desse vídeo você vai olhar para ela com outros olhos. Vamos começar quebrando um mito. Muita gente pensa na caatinga como um lugar seco, sem vida, quase um deserto. Mas essa ideia não poderia estar mais errada. O nome caatinga vem do tupi e significa mata branca, uma referência à aparência da vegetação na estação seca, quando a maioria das plantas perde as folhas. Mas essa é só uma das faces dela. A caatinga é, na verdade, um bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Só isso já a torna especial, né? Ela ocupa cerca de 11% do território nacional, se estendendo por quase todo o Nordeste e um pedacinho do norte de Minas Gerais. O clima aqui é o semiárido, com temperaturas altas o ano todo e pouca chuva, concentrada em alguns meses, e é justamente esse o grande desafio que a vida na caatinga enfrenta. Mas em vez de se render, a natureza deu um show de criatividade e adaptação. As plantas, por exemplo, são verdadeiras guerreiras. Muitas delas, como os cactos, armazenam água em seus tecidos para aguentar os longos períodos de seca. O mandacaru e os icasiqueis são exemplos clássicos. Outras plantas têm raízes super profundas que buscam água lá no fundo do solo. E tem aquelas que simplesmente perdem as folhas para economizar energia e água, e quando a primeira chuva cai, é uma explosão de vida. A paisagem que era cinza e aparentemente morta se transforma num tapete verde vibrante. É um espetáculo de renovação que emociona. E os animais? Eles também são mestres na arte da sobrevivência. Muitos têm hábitos noturnos, saindo para caçar e se alimentar quando o sol não está tão forte para evitar o calor extremo. Pense em tatus, cocós e diversas espécies de roedores. As aves, como a ararinha azul, que infelizmente está extinta na natureza, mas é um símbolo da caatinga, desenvolveram formas de encontrar água e comida nesse ambiente desafiador. Temos também répteis incríveis, como o calango e várias espécies de serpentes, perfeitamente adaptados ao calor. Sem falar nos mamíferos maiores, como o veado catingueiro e a onça parda, que mostram a complexidade e a riqueza dessa cadeia alimentar. Cada bicho, cada planta tem uma história de resistência para contar. Mas a caatinga não é só natureza selvagem. Ela é lar de milhões de brasileiros. O povo sertanejo é a personificação da resiliência desse bioma. São pessoas que aprenderam, ao longo de gerações, a conviver com o clima, a entender os ciclos da natureza e a tirar seu sustento da terra. A cultura sertaneja é riquíssima, cheia de música, culinária, artesanato e uma sabedoria popular que é um verdadeiro patrimônio. A cisterna, por exemplo, aquela tecnologia social, simples e genial de captar e armazenar a água da chuva, é um símbolo dessa adaptação humana. Ela garante água para as famílias durante a estiagem e transformou a vida de muita gente no sertão. Isso mostra que é possível viver em harmonia com a caatinga
usando o conhecimento e a tecnologia a nosso favor. Agora vamos falar de um ponto crucial: a importância da caatinga. Por que a gente precisa tanto proteger esse bioma? Primeiro, pela biodiversidade. Muitas espécies de plantas e animais só existem ali. Se a caatinga desaparecer, elas desaparecem junto, para sempre. É uma perda irreparável para o planeta. Além disso, as plantas da caatinga têm um potencial farmacêutico e cosmético gigantesco, que ainda é pouco explorado. Imagine quantos remédios e produtos incríveis podem estar escondidos ali. A caatinga também é fundamental para o equilíbrio do clima na região. A vegetação ajuda a manter a umidade do solo, a proteger as nascentes dos rios e a evitar a desertificação, que é um problema sério. Quando a vegetação nativa é retirada de forma desordenada, o solo fica exposto, pobre, e pode se transformar num deserto de verdade. Proteger a caatinga é proteger a água, o solo e o futuro de toda a região. Infelizmente, como muitos outros biomas brasileiros, a caatinga está ameaçada. O desmatamento para a criação de pasto, para a agricultura e para a produção de lenha e carvão é o principal vilão. Quase metade da sua área original já foi alterada pelo homem. É um número assustador. E o pior é que por muito tempo a caatinga foi negligenciada nas políticas de conservação. Ela era vista como um bioma pobre, sem o mesmo apelo da Amazônia ou da Mata Atlântica. Mas essa mentalidade felizmente está começando a mudar. Hoje existem várias iniciativas de conservação, projetos de reflorestamento com espécies nativas e um esforço crescente para valorizar o bioma e promover o desenvolvimento sustentável. O turismo ecológico, por exemplo, é uma alternativa fantástica. Já imaginou fazer uma trilha no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e ver de perto as pinturas rupestres mais antigas das Américas? Tudo isso em meio à paisagem única da Caatinga. Ou conhecer o cânion do Rio São Francisco, uma paisagem de tirar o fôlego. A Caatinga tem um potencial turístico imenso e que pode gerar renda para as comunidades locais, incentivando a preservação. Então, o que nós como cidadãos podemos fazer? Primeiro, conhecer e falar sobre a Caatinga. Compartilhe esse vídeo, converse com seus amigos, mostre a beleza e a importância desse bioma. Quanto mais gente conhecer, mais gente vai querer proteger. Segundo, valorize os produtos da Caatinga. Frutas como umbu e caju, o mel de abelhas nativas, o artesanato local. Ao consumir esses produtos, você ajuda a fortalecer a economia da região e incentiva práticas sustentáveis. E terceiro, apoie organizações e projetos que trabalham pela conservação do bioma. Pequenas ações, quando somadas, fazem uma diferença enorme. A Caatinga é um tesouro nacional. Ela nos ensina sobre resiliência, adaptação e a incrível força da vida. Ela nos mostra que mesmo nas condições mais difíceis, a beleza floresce. A próxima vez que você vir uma imagem da Caatinga na estação seca, não veja um lugar sem vida. Veja um gigante adormecido, guardando em suas raízes e sementes toda a energia para o próximo espetáculo da renovação. Veja a força de um povo e a riqueza de uma cultura que floresceram nesse chão. A Caatinga não é um problema. Ela é parte da solução. Ela é a prova de que o Brasil é muito mais diverso e surpreendente do que a gente imagina. Espero que essa viagem pela Caatinga tenha aberto seus olhos para a magia desse lugar. É um bioma que merece nosso respeito, nossa admiração e, acima do tudo, nossa proteção. Da próxima vez que planejar uma viagem pelo Brasil, que tal considerar o sertão? Tenho certeza que você vai se surpreender. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu conhecer mais sobre a Caatinga, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, o que mais te impressionou na Caatinga? Um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos biomas mais incríveis e talvez um dos mais subestimados do Brasil. A Caatinga. Muita gente olha para a paisagem seca e pensa que é um lugar sem vida, mas eu vou te mostrar que a realidade é completamente diferente. A Caatinga é um espetáculo de resiliência, uma verdadeira aula da natureza sobre como se adaptar e florescer nas condições mais desafiadoras. Então se prepara, porque vamos desvendar juntos a incrível transformação da Caatinga, do verde exuberante ao cinza resiliente e de volta ao verde. Uma dança espetacular que acontece todos os anos. Vamos começar entendendo o básico. O nome Caatinga vem do Tupi-Guarani e significa Mata Branca. E faz todo sentido. Durante a estação seca, que pode durar de 6 a 8 meses, a paisagem assume um tom acinzentado, esbranquiçado. As árvores perdem suas folhas, os rios secam, e tudo parece estar em um estado de hibernação profunda. É uma visão que pode parecer desoladora à primeira vista. Mas aqui está a primeira grande lição da Caatinga. Que parece morte, é na verdade uma estratégia de sobrevivência genial. Essa perda de folhas, chamada de caducifólia, é um mecanismo inteligente para economizar água. Sem folhas, a planta não perde água pela transpiração
e consegue aguentar firme até a próxima chuva. Os caules e troncos, muitas vezes tortuosos e com cascas grossas, também ajudam a armazenar a pouca umidade que conseguem reter. É a natureza em seu modo mais eficiente. Imagine só essa paisagem cinzenta silenciosa, sob um sol escaldante. É um cenário de cinema, um teste de resistência para qualquer ser vivo. Mas a vida está ali, pulsando em segredo, esperando o momento certo. E que momento é esse? A chegada da chuva. Quando as primeiras gotas de chuva tocam o solo rachado da caatinga, a mágica acontece. É uma das transformações mais rápidas e espetaculares do planeta. Em questão de dias, às vezes horas, o cenário cinza e branco explode em uma infinidade de tons de verde. As árvores que pareciam mortas começam a brotar folhas novas, viçosas. O chão, antes seco e poeirento, se cobre com um tapete verde de plantas rasteiras e ervas que estavam apenas esperando esse sinal. Flores de todas as cores imagináveis desabrocham, pintando a paisagem com tons de amarelo, roxo, rosa e branco. O umbuzeiro, o juazeiro, a catingueira, cada um tem sua própria forma de celebrar a chegada da água. O ar se enche com o cheiro de terra molhada e de flores. O silêncio da seca é substituído pelo som vibrante da vida. O zumbido de insetos, o colchar de sapos que saem de seus esconderijos subterrâneos e, claro, o canto dos pássaros. A caatinga se torna uma festa. Essa explosão de vida ela é crucial para todo o ecossistema. É nesse curto período de abundância que as plantas florescem, frutificam e produzem sementes para a próxima geração. Os animais, por sua vez, aproveitam para se alimentar, se reproduzir e estocar energia para a próxima estação seca. Falando em animais, a fauna da caatinga é tão especialista em sobrevivência quanto a flora. Temos a famosa ararinha azul, que infelizmente foi extinta na natureza, mas está em um projeto incrível de reintrodução. Temos o tatu-bola, que se enrola para se proteger. Temos o mocó, um roedor que vive em fendas de rochas, e predadores como a onça parda e a jaguatirica, que também se adaptaram a caçar nesse ambiente dinâmico. Durante a seca, muitos animais têm estratégias incríveis. Alguns, como certos sapos, se enterram na lama do fundo dos açudes secos e entram num estado de dormência, esperando a água voltar. Outros migram para áreas mais úmidas, e muitos aprenderam a extrair água de cactos e outras plantas suculentas. É uma rede de vida perfeitamente sincronizada com o ciclo de seca e chuva. Mas essa transformação não é apenas bonita de se ver. Ela tem um papel fundamental para as pessoas que vivem na caatinga, o povo sertanejo. A vida no sertão é guiada por esse ritmo. A chegada da chuva significa o início do plantio, a renovação das pastagens para o gado, a fartura. O sertanejo aprendeu, ao longo de gerações, a ler os sinais da natureza, a entender o tempo da seca e o tempo da água. A cultura do sertão é riquíssima e totalmente conectada a esse ambiente. Desde a culinária, que utiliza frutos como o umbu e o licori, até a música, a literatura de cordel e o artesanato, tudo reflete a experiência de viver nesse bioma de extremos. É uma cultura de resiliência, de fé e de um profundo respeito pela terra. No entanto, a caatinga enfrenta sérias ameaças. É o bioma semiárido mais biodiverso do mundo, mas também um dos mais alterados pelo homem. O desmatamento para a produção de lenha e carvão e para a abertura de pastagens e áreas agrícolas já destruiu quase metade da sua cobertura original. Quando a vegetação nativa é removida, o solo fica exposto e vulnerável, levando a um processo grave chamado desertificação. Isso significa que a terra perde sua capacidade de se regenerar, tornando-se permanentemente árida, mesmo com a chuva. É como se a mágica da transformação verde fosse interrompida para sempre. Isso é um alerta gigantesco. Proteger a caatinga não é apenas sobre salvar plantas e animais únicos no mundo. É sobre garantir a sobrevivência das comunidades que dependem dela. É sobre manter o equilíbrio hídrico da região, já que a vegetação ajuda a regular o ciclo das águas. É sobre preservar um patrimônio cultural e natural de valor inestimável. Felizmente, existem muitas iniciativas de conservação e uso sustentável da caatinga, projetos que promovem a criação de abelhas nativas para a produção de mel, o manejo sustentável da floresta, o ecoturismo e a valorização dos produtos da sociobiodiversidade. Essas ações mostram que é possível conviver em harmonia com o bioma, gerando renda e protegendo a natureza ao mesmo tempo. Então, da próxima vez que você vir uma imagem da caatinga na estação seca, não pense em um deserto sem vida. Pense em um gigante adormecido, um ecossistema inteligentíssimo que domina a arte da paciência e da resiliência. Pense em toda a vida que está ali, esperando o sinal da chuva para explodir em um festival de cores e sons. A caatinga é a prova de que a vida encontra um caminho nos lugares mais improváveis
e que a beleza pode estar tanto na exuberância do verde, quanto na força silenciosa do cinza. É um bioma que merece nosso respeito, nossa admiração e, acima do tudo, nossa proteção. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa transformação incrível. A Caatinga é um tesouro brasileiro que todos nós precisamos conhecer e valorizar. Se você já visitou a Caatinga ou tem alguma história sobre esse bioma, compartilhe aqui nos comentários. Vamos adorar ler. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. 8 Approxima